Ok, então vamos passar para outra questão aqui, para a resolução da outra questão. A outra questão que foi sugerida pelos alunos para ser resolvida foi a questão 4, tá? Vou fechar aqui as outras para a gente não confundir. Questão 4, tá? Aqui na questão 4 a gente vai iniciar utilizando a estrutura de repetição while, ok? Na questão 4, o que ele pede? Faça um algoritmo em PHP que conte de 1 a 20 e some os valores cuja divisão por 4 seja exata, ou seja, sem resto. Mostre os números que serão somados e no final exiba o valor total da soma. Utilizar a quebra de linha, que é a tag BR, né, para apresentar os valores, tá? Então aqui nessa questão a gente tem que identificar, no comando das questões, nós temos que identificar que variáveis iremos utilizar, ok? Aqui ele está falando que iremos ter que contar, né, de 1 a 20. Então, de 1 a 20, a gente já interpreta que o nosso contador será representado pela variável i, como é de costume, tá? Quais são as variáveis normalmente que são representadas, que vocês vão ver nos códigos por aí, identificando contadores, né? A variável i, a variável j e a variável k. Normalmente são essas que aparecem para simbolizar contadores, ok? Então, essa variável ela vai ser utilizada para contar de 1 a 20, ok? Essa variável ela vai contar de 1 a 20. Como é que se dará essa contagem? Como será feita essa soma de 1 a 20? Essa soma de 1 a 20 ela será feita através do incremento, tá? O incremento é simbolizado por esses dois sinais aqui de mais. Então, para cada loop que for realizado, será incrementado o valor de mais 1, ok? Então, ela vai de 1 a 20, utilizando o incremento de mais 1, ok? Tá? Em seguida, aqui no nosso contexto aqui da questão, ele pede o quê? Para somar os valores cuja divisão por 4 seja exata, né? Quando é que ou seja, sem resto. Como é que eu vou saber se uma divisão ela não possui resto? Basta eu fazer a divisão do número qualquer, que nesse caso vai ser representado pela soma, tá? O símbolo, o caractere que utilizamos para simbolizar que queremos o valor do resto é o percentual, e ele diz o que aqui? Que seja dividido, cuja divisão seja por 4, tá? Então, o que significa isso aí? Quando o valor que estiver dentro da variável soma, o valor que tiver atribuído à variável soma, dividido por 4, não deve possuir o que? Resto. Nesse caso, nós também podemos interpretar que será um valor que? Par, né? Ok? Porque a nossa divisão aqui também é através do valor par, cujo resto é 0, conforme na questão anterior, tá? Então, ele vai fazer aqui a primeira análise. Qual é a primeira análise? É para saber se essa estrutura Messias só... Você quer falar, Messias? Caso não... Não. Só... Não, é que tava dando erro de conectividade aqui. Tudo bem, só deixa o microfone desativado por um tempo, tá? Mas se você quiser falar, pode acionar, ok? Ok, obrigado. Tá. Então aqui, olha, a primeira verificação que será feita é saber o que? Se a variável i, o valor que está alocado para a variável i, ele é menor ou igual que 20, tá? Neste caso, i começa por 0,
Porém, quando ele chega bem aqui, ele soma mais 1. Então, a variável i nesse momento ela é 1. Tá? 1 é menor ou igual que 20? Sim, essa condição ela é verdadeira. Se essa condição ela é verdadeira, então esse bloco aqui, nesse primeiro momento, vai ser executado. Tá? E aí, o que é verificado depois? Depois é verificado aqui, ó, o que é pedido na questão. É verificado se o valor da soma, né, o valor dessa variável i vai ser o que? Divisível por 4, cujo resto seja 0. Tá? Então ele vai verificar aqui se i dividido por 4 possui resto ou não. Neste caso, se não possuir resto, esse bloco aqui será executado. Tá? Então 1 dividido por 4, ele possui resto. 1 dividido por 4, né? Deixa eu vou trazer aqui para vocês a calculadora, só para a gente ir analisando os valores por valores, para ficar claro, tá? Aqui 1 no primeiro momento, tá? 1 dividido por 4 possui resto? Sim, né? Esse 0,25 aqui é o resto. Então, o que vai acontecer? Vai entrar nessa condição aqui? Não, né? Não vai entrar nessa condição. 2. Aí agora ele vai aqui, vai encerrar aqui, retorna para cá, soma mais 1, tá? Nesse caso vai ser 2 e confirma se a condição vai ser o quê? Atendida ou não, se vai ser verdadeira ou não. Nesse caso aí a condição ela continua sendo verdadeira porque 2 é menor ou igual que 20, tá? Então o que nós iremos fazer aqui? 2 dividido por 4, aqui, tá? 2 dividido por 4 é igual a meio. O meio, esse meio aqui no caso é o resto, tá? Possui resto quando i for igual a 2? Possui. Tá? Aí vai percorrer tudo nesse bloco, vai retornar aqui para cima e vai somar mais 1. Agora aí vale 3. 3 é menor ou igual que 20? Sim, é verdade. Então ele vai executar esse bloco aqui. Aí, mas antes de executar, ele vai confirmar aqui. 3 dividido por 4 sobra resto? Sim ou não? 3 dividido por 4 continua o quê? Sobrando resto, tá? Então ele não vai entrar aqui nessa condição, ok? Ele vai pular essa linha de bloco aqui e vai prosseguir para a linha 22 e subir novamente. Agora ele vale 4. 4 é menor ou igual que 20? Sim. E vai verificar agora outra condição. 4 dividido por 4 sobra resto? Vamos ver. 4 dividido por 4, o que? Não sobra resto. O valor que do coeficiente é 1 e possui resto? Não. Então, o que vai acontecer? Esse bloco será executado, porque esta condição foi o que? Verdadeira, tá? Aí aqui tá aparecendo uma mensagem, ok? O número, essa mensagem será exibida lá no navegador. Eco, o número será somado, que no caso o número vai ser o 4, tá? E o que vai acontecer aqui? Qual é o valor desta variável neste momento? O valor desta variável ainda é o que? 0, porque em nenhum momento nas iterações anteriores, no loop anterior, essa condição foi verdadeira, ela está sendo verdadeira agora, enquanto i é igual a 4, tá? Então, o que vai ser feito aqui? Vai ser feito 0, tá? 0 mais o que?
4. 0 mais 4 é 4. Tá? Fez aqui agora o valor desta variável soma é igual a 4. Tá? E aí o loop vai continuar. 5 é menor ou igual que 20? Sim. 5 dividido por 4 possui resto? Possui. Está aqui o resto. Possui resto, então se possui resto, ele não entra nessa condição. Quais serão os números que vão entrar nessa condição aqui? Os números serão 4. 4 dividido por 4 é 1, não sobra resto. O 8. 8 dividido por 4 é 2, não sobra resto. O 12. 12 dividido por 4 é 3 e não sobra resto. E o 16 e o 20 é a mesma situação, tá? Mas o que vai acontecer aqui dentro? No primeiro momento, quando o i foi 4, então a soma, por último, recebeu o valor de 4, né? Só que quando o i for 8 e essa condição aqui vai ser verdadeira, então o que vai acontecer aqui nessa variável soma? Vai ser soma, que anteriormente foi quanto? 4, né? Mais o que? Mais 8, tá? Da onde veio esse 8? Esse 8 é esse i aqui, tá? Que agora vai ser quanto? O valor dessa soma aí vai ser o que? 12, tá? Então aqui neste caso nós temos dois valores, né? 4 e o 12. E assim vai prosseguir o resto da iteração, ok? Primeiro foi somado com 4, depois foi somado com 8, depois vai ser somado com 12, tá? Depois vai ser somado com 16 e depois vai ser somado com 20, tá? No final, essa variável vai receber esse cálculo aqui: 4, 8, 12, 16 e 20. E o resultado total é 60, tá? Aqui embaixo é 60. Então nós alcançamos o que? Nós alcançamos o objetivo do algoritmo, tá? Que era o que? Verificar se a divisão do número entre 1 e 20, cuja divisão por 4 fosse exata. Nós verificamos aqui, tá? Foi verificado aqui se a divisão era exata ou não, tá? E foi feita a soma, né? A soma dos números, desses números. A soma foi feita através daqui, desta linha de código, tá? E foi exibido no final. O que foi exibido no final? Aqui, ó. O valor total da soma é 60. No final desse loop aqui, dessa interação, nós teremos essa variável com o valor atribuído a 60, tá? E assim ficou utilizando o laço a estrutura de repetição while, tá? Agora vai ficar aberto para dúvidas, ok? E para quem tiver interesse em copiar, também copiar. Eu vou descer um pouquinho aqui para ficar a partir da declaração de variáveis, ok? É isso. Quem tiver alguma dúvida pode entrar no chat e comentar aí, ok? Cleberton, só um comentário. Ali no while, tu coloca o i++, né? Faz o incremento antes de fazer o teste. Os alunos também poderiam inicializar a variável de 1 e não fazer esse incremento aí, né? Fazer lá embaixo, no caso. Isso. Por de soma. Sim, isso. Boa observação. Qual é a outra forma que isso aqui poderia ser feito? Aqui a variável, a gente ia apenas verificar a condição da variável, tá? Iríamos retirar aqui o incremento, ok? E aqui ela não ia iniciar
em 0, ela ia iniciar em 1, tá? Em 1 até 20. Mas aí como é que seria feita a soma? A soma seria feita depois da condição aqui, tá? Nós devemos incluir aqui a variável, tá? Vamos incluir a variável e incluir aqui o sinal de incremento. Isso aqui é o mesmo que se nós tivéssemos feito anteriormente, tá? É o mesmo que nós tivéssemos feito isso aqui. Ok? Lembrando que lá em cima a variável ela teria que ser inicializada com valor igual a 0, tá? Tá, então vamos prosseguir, tá? Agora nós iremos resolver a mesma questão, a questão 4, só que agora utilizando outra estrutura de repetição, ok? Nós iremos utilizar agora a estrutura de repetição do while, tá? Aqui no do while, por que iniciou com o número 1? Foi o que foi explicado na questão anterior. Porque no do while, a diferença do do while para o while é que o do while ele executa pelo menos uma vez a estrutura de repetição. Ou seja, ele é obrigado a executar pelo menos uma vez essa estrutura, tá? Enquanto que o while não. O while ele só faz o quê? Ele primeiro verifica se a condição é verdadeira ou não, para depois executar. Enquanto que o do while não. O while ele executa uma vez, para depois confirmar se deve ou não continuar executando, dependendo da condição ser verdadeira ou falsa, tá? A gente segue a mesma linha de raciocínio daquela que foi explicada com relação à soma, tá? Tendo apenas como destaque aqui a inicialização da variável, que ela inicia com 1. Se ela iniciando com 1 aqui, quando ela aqui dentro do primeiro bloco sendo executada, ela é 1, só que quando ela chega na condição e ela soma com 2. Independente da condição ser verdadeira ou falsa, ela soma mais 1. Quando ela efetua essa soma, que ela vai verificar se essa condição aqui é verdadeira ou não, tá? Então, neste caso aí, vai ser feito da mesma maneira, o cálculo vai ser feito da mesma maneira, as repetições serão as mesmas, tá? Apenas tendo essa observação aí que foi descrita agora, tá? Lembrando mais uma vez que o do while ele é bem utilizado quando a gente quer criar menus para o usuário digitar, o usuário fazer uma seleção, né, em que ele precisa digitar primeiramente um valor para que possa escolher alguma coisa, tá? Ok, então vamos passar para a estrutura de repetição for, utilizando a mesma questão, tá? Aqui, qual a diferença aqui? A diferença aqui é que a nossa inicialização, diferente aqui do while, a nossa inicialização, ela não será feita aqui na declaração de variáveis, tá? Ela será feita onde? Diretamente na estrutura proposta, tá? Ou seja, aqui nós temos a inicialização, em seguida nós temos a condição para verificar até quando esta execução aqui será realizada, enquanto este laço será executado, e aqui nós temos o incremento, tá? O incremento deste valor aqui, ok? Ou seja, vai ser executado a primeira vez, quando ele retornar aqui, ele vai somar com mais 1, ele vai passar 2, passar a ter o valor igual a 2, e vai verificar 2 é menor que 21? Não. Mas professor, por que você usou 21 aí, enquanto que nas outras estava 20, né? Aqui nas outras estava 20, porque ele podia ser o quê? Menor ou igual que 20.
enquanto que nessa aqui ele apenas considera menor que 21, que é a mesma coisa, tá? Menor que 21 é a mesma coisa que menor ou igual que 20, ok? E assim ele vai fazendo a execução, ele vai verificando aqui, vai incrementando aqui, e depois do incremento ele confirma se isso aqui é verdade ou não. É verdade, é verdadeiro, ele executa aqui o resto dos blocos. Confirma, para ele executar isso aqui, ele vai confirmar se isso aqui é verdade ou não. Se isso aqui, enquanto isso aqui for verdade, executa a linha 17 e 18. Enquanto isso aqui for falso, ele não entra aqui dentro desse bloco e pula diretamente para o bloco 19, em seguida o bloco 20, tá? E aí vai verificando até encerrar, até ele alcançar as 20 posições, tá ok? Quando ele alcançar I igual a 20, ele confirma aqui se essa condição é verdadeira ou não. No caso de 20, ela permanece verdadeira, mas é a última iteração que ele irá fazer. Na próxima, ele vai ser o quê? 21. Sendo 21 é menor que 21? Sim, né? Na verdade, ele não é menor, ele é igual, né? Mas por ser igual, essa condição passa a ser o quê? Falsa. Ela sendo falsa, ele não entra mais no bloco proposto aqui, no bloco de execução da estrutura de repetição, tá? Então, se ele não entra aqui nesse bloco de estrutura de repetição, ele continua fazendo as demais linhas de código. Só que no nosso exemplo nós temos apenas mais 2 linhas de código para serem executadas, tá? Que é essa exibição aqui dessa sejada e o valor da soma total da variável. Percebam aqui também que os valores aqui do resultado são iguais para todas as estruturas propostas, tá? Eles são iguais, o que diferencia é apenas a forma que nós estamos desenvolvendo o nosso algoritmo, tá? Lembrando que não existe um algoritmo ideal para cada situação, o algoritmo ideal para cada situação é aquele que você sabe fazer, tá? Mas para nossas avaliações vale o que é sugerido, proposto lá para você fazer, tá? E aí fica a nossa estrutura de repetição for. Alguma dúvida? Foi clara? A aula deu para esclarecer, para tirar, para amenizar as dúvidas aí? Vocês querem que seja explicado mais algum ponto que não foi explicado aqui na aula? Como será? Como é que vocês estão aí? Quer falar, Messias? Oi, professor. Pode falar. Sim, professor. A aula foi excelente, professor. Por que não colocam mais aula dessa no painel lá, por favor? As aulas elas estão sendo gravadas assim, né, com a participação dos alunos e será disponibilizada lá, tá? A coordenação está auxiliando aí na formatação e preparação dessas aulas que já foram gravadas e serão disponibilizadas em breve, tá? Ok, obrigado. Tá. Foi excelente. Essa mesma aula também será disponibilizada, só aguardar mais um tempinho para que possa ser trabalhado e formatado aí pela equipe de edição, para que possamos disponibilizar para os alunos, tá? Ok, obrigado, professor. Foi muito bom essa explicação. Mais alguém quer tirar alguma dúvida, quer esclarecer algum ponto, pedir para tirar dúvida, posso tirar dúvida de outro exercício, de outra questão, se vocês tiverem dúvida, ou podemos encerrar? Tá, então eu queria agradecer a participação de vocês, tá? Espero que
possa ter ajudado aí de alguma forma melhorar o conhecimento de vocês, que vocês possam participar mais, tá? Participar mais com os professores, tanto os professores mediadores quanto com o professor formador, que vocês possam colocar suas dúvidas lá, assim como eu, os demais professores também estão respondendo as dúvidas pelo chat, pelo fórum, tá? Nós abrimos esse canal aqui de forma de aula para que vocês possam também ter um melhor conhecimento e para que vocês também possam tirar dúvidas, tá? Espero que vocês possam desenvolver com clareza o exercício de vocês. Agradeço a participação de todos. Professor Derek quer falar? Tá. Então a gente encerra por aqui, tá? Mais uma vez, obrigado aí.